bom dia. Então vamos fechar os nossos olhos, pensar em Jesus, aquela figura doce e meiga, próxima de nós, com seu manto até os pés. E vamos agradecer por mais esse domingo, um domingo de oração, de encontro com os amigos encarnados e desencarnados. Vamos pedir que essa mensagem que o Paulo vai transmitir possa entrar em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos nos esforçarmos para sermos cada dia um pouco melhores, trabalhando sempre com a nossa reforma íntima. Que o Senhor abençoe a nossa manhã, que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. Uma vez, você sabe que eu sou bem mais alto que a Adelaide, né? Você regulou? Sim. Assim. Foi isso aqui, para 3,5 metros. 3,5 metros, então tá certo. É capaz de alcançar. Bom, pessoal, hoje, dando continuidade, então, ao estudo, por assim dizer, da obra Prazeres da Alma, Hamed, em parceria com o Kiko, não o Zambianchi, mas o Kiko Francisco, como é que é o nome do Kiko mesmo? Francisco do Espírito Santo, Neto. O assunto é amor. E lá, quem leu, teve a vontade de ler, percebeu que ele dividiu eles, porque no meu conceito já faz algum tempo que quando fala assim, ditado por não sei quem, ele é autor da obra. O nosso parceiro encarnado é o cara que tem bastante boa vontade de fazer a transposição para que a gente também beba nessa fonte viva de conhecimento. Ele dividiu em 2 temas, e aí eu fiquei curioso de saber por quê. E fui buscar no Evangelho, segundo o Espiritismo, para dar uma balizada para mim, né? Já que eu sou já uma certa idade, e a gente fica assim meio, será que está certo? Será que está errado? Fui lá e percebi que os 2 estavam falando a mesma coisa, com palavras diferentes, e às vezes um enfoque um pouco diferente, mais extensivo àquilo que foi falado. Aí eu pensei comigo mesmo, vou misturar, fazer um mix disso e vou tentar passar, né? Esse assunto de hoje, que é sobre o amor. E eu vou pedir licença para vocês para começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo. É daquele capítulo Amai o Próximo como a si mesmo, na Instruções dos Espíritos, eu achei aqui a lei de amor. E eu só peguei a introdução dada pelo Espírito denominado Lázaro. E essa primeira introdução está grafado como Paris, 1862. Achei muito próximo do que Hamed escreveu ou passou através do Kiko a respeito desse assunto. Obviamente que a primeira coisa que nos vem assim à cabeça é que falar de amor sempre é bom, né? É uma coisa suave, leve, não é nada complicado a gente falar sobre amor. E realmente é bem mais doloroso falar
das coisas que está lá no outro livrinho que se chama Dores da Alma. Eu não sei, Radamé, já foi lido Dores da Alma? Não, aqui não. Vai ser lido. Lido e estudado. Então, vocês vão perceber que é suave, mas ao mesmo tempo é um convite muito grande para todos nós. Eu diria assim, não sei se eu estou sendo excludente ou não, mas quando eu vejo uma assembleia reunida, eu digo para mim mesmo, está aí um pessoal que está interessado no assunto, está buscando, está procurando, está saindo do seu lugar comum, está se dinamizando a pensar no assunto. E não é diferente com esse tema amor. Vocês vão ver logo no começo das instruções dos Espíritos, na lei de amor que Lázaro fez, e ele começa assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Então não é à toa que na prece da Adelaide ela falou sobre Jesus e a proximidade dele conosco, e nem sempre o reverso é verdade. Às vezes é a gente que se distancia dessa grande luz por vontade própria, mas ele está sempre conosco. E só essa frase já valeu para mim ter vindo para o Evangelho, porque o amor resume a doutrina de Jesus inteira, a doutrina mesmo de vivência, que é claro que a gente imagina que tudo que foi escrito sobre Jesus, ele mesmo não escreveu nada, ainda é pouco, ele falou muito mais coisa que vai chegando aos poucos como conta-gota para cada um de nós. E a gente sabe que tudo aquilo, aquela doutrina, foi vivenciada por Jesus. Ele modificou muita coisa quando aqui esteve, naquele grupamento que ele conviveu. Então nós vamos falar de um sentimento que é, por excelência, a doutrina do grande Mestre Jesus. E ele continua assim: visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aqui eu tenho que dar uma paradinha para refletir com vocês. Olha só. Esse é o sentimento por excelência. É aquele primeiro, célula máter, é aquele que faz desenvolver o que a gente chama de virtudes, outros sentimentos que vai fazer parte do nosso eu, e ele começa por lá, pelo amor. E os sentimentos, e eu lembro que eu fiz uma palestra uma vez aqui de domingo, falando sobre sentimentos, são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, o homem, ou melhor, o espírito nasceu lá atrás, lá Neandertal, instintão, bravo, de sobrevivência. Ele estava buscando entender um pouquinho dele mesmo, entender aquela paisagem, e ele sentia necessidades que ele teve que correr atrás, aprender a paulada e a pedrada. Esse homem foi desencarnando e encarnando, e ele foi aprendendo. Hoje, nós estamos aqui reunidos. Então, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Fizemos um progresso. Como todos nós tivemos instintos para começar a nossa jornada, aqueles instintos lá no começo foram transformados conforme o progresso que a gente
fez e está fazendo. É dinâmico, não para nunca, sempre andando para frente. É por isso que no Espiritismo fala-se muito, ninguém volta para trás. A gente pode estacionar, mas é estacionar, voltar não. Por quê? Porque você já conquistou aquilo que era instinto em você. Hoje não é mais. Já mudou um pouquinho. Como ele fala aqui, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, porque avançamos, mas nos corrompemos, nós mesmos. Nós resolvemos aceitar muitas corrupções dentro de nós, deixar de lado aquilo que para nós é verdade, mas sabe aquele negócio de criança, fazer parte do grupo? Eu quero fazer parte do grupo, né? Eu não quero ficar. E às vezes você aceita um modo de agir, um modo de pensar, para não destoar da turma. É disso que ele está falando. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Passamos por isso. E eu tenho certeza que a maioria de todos nós temos coisas ainda que é instintiva, temos coisas que são emoções, é aquele negócio arrebatador que vem e vai embora, e a gente nem entende porquê. E quando instruído e depurado, somos instruídos e depurados? Não? Somos. Nós não chegamos ainda aonde a gente quer, é óbvio que não chegamos, mas nós, está aqui, para o Paulo, a maior demonstração é essa. Estamos todos aqui reunidos para falar de um assunto, nós estamos buscando nos instruir, e através dessa instrução, da nossa boa vontade, depurar-se. E aí é legal, porque quando a gente procura se depurar, a gente vai fazendo a sublimação do sentimento. E o melhor de todos, o amor. A gente vai tentando cada vez mais ter um entendimento maior. A gente vai saindo daquele amor, não é de convívio, mas é aquele amor assim de troca, de namorido e tal, para pensar num outro tipo de amor, que é o que ele fala aqui. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas veja bem, não é o amor no sentido vulgar do termo, mas nós não devemos negar que nós passamos por isso. Muitos de nossos irmãos ainda estão nisso, acreditam que amor é aquilo, aquele arrebatamento que sente e que não sei o que precisa demonstrar, e tudo que é fácil da gente falar, porque já passamos por isso, já fomos bastante assim. Hoje eu acredito que somos muito menos, e nós estamos buscando esse outro sentimento do mesmo nome que nós damos de amor. Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nós estamos buscando sublimar, depurar, crescer, entender daquele amor que o Cristo falou, e que tem hora que a gente lê algumas passagens do Cristo e fala: nossa, isso vai ser difícil de eu aprender e fazer. Vai. Como o Manuel Filomeno usa bastante essa expressão, árdua ascensão. Não vem de graça. Não vai acontecer de Deus, que é o nosso Criador, ligar um chipzinho, dar um startup lá, né, Radamés? E aí a gente, pronto, está amando. Não.
nós vamos conquistando, passo a passo. Então, boa vontade sempre, lucidez, equilíbrio, para ir atrás desse sentimento que, como eles nos instruem, e a gente sente isso, o amor é o sentimento por excelência. Aí ele fala uma coisa aqui muito bacana para a gente ter uma ideia do que é esse amor, que o Cristo já veio dotado desse amor e mostrou para todos o que é isso. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha que bacana isso. Você deixa a sua persona de lado e se funde com os outros seres. Você se sente coletivo, tanto para receber quanto para doar. Então você fala, mas então quando eu estou perdendo, ninguém falou de perder a identidade, falou de substituir a persona ou a personalidade pela fusão dos seres. Obviamente que hoje o nosso mundo é um mundo que reúne espíritos que se funde pela estar na mesma faixa, vibrar igual. Então você se funde com aqueles seres que também estão buscando entender esse amor que abre fronteira para nós. Tanto que ele fala assim, esse amor extingue as misérias sociais. Então olha só, nós enquanto seres humanos que precisamos evoluir, precisamos buscar inteligência, pensamentos, nobres, pensamentos que nos levem para frente nos diversos campos da tecnologia, da ciência médica, tem um monte de campos que nós todos temos que buscar esse conhecimento integral. Esse conhecimento todo vai nos ajudar a amar e, por consequência, fazer essa fusão. E tendo a fusão de seres, toda a nossa atitude vai ser no sentido de extinguir as misérias sociais. Mas a gente olha hoje e vê que tem muita... Nós estamos vivendo, gente. Nós estamos buscando. E isso vai modificando o coração, não esse coração que a doutora Adelaide cuida, é o coração do espírito, é esse coração que permanece após a morte do corpo, porque a gente continua, e tudo isso que a gente adquiriu não se perde, nem no tempo, nem no vento. O que o Espiritismo, a seu turno, contribuiu com o conhecimento para que a gente consiga ter mais vínculo em buscar a sublimação desse amor? A doutrina da reencarnação. Se vocês pensarem só um pouquinho, e vocês vão perceber que quando você fala em reencarnação, dê um passo para frente. Porque toda vez que você fala, mas isso está perdido na lápide do túmulo, não. Isso é um portal para que tudo continue e se renove. É essa a busca, a gente sempre estar se renovando. Voltamos para trás. Podemos parar? Podemos parar. Podemos falar assim, eu não vou evoluir porcaria nenhuma, eu quero resolver outras questões. Eu não vou para frente enquanto eu não resolver isso. Dá para perceber pelas minhas palavras que é uma atitude de resistência. Você está sendo rebelde. Você não está na harmonia que o universo coloca. A
vamos falar Deus. A hora que você vai junto com a harmonia universal das coisas, como eu acho que acabei de falar com a Michele, né? Quanto mais flexível a gente for, mais a gente vai evoluindo e percebendo as coisas. Né? Aquele ditado assim, a natureza faz tudo para que você seja feliz, é isso. Toda vez que a gente se resiste e resolve parar, podemos parar? Podemos. O Pai é misericordioso ao ponto de falar assim, chega a hora dele. Chega a hora dele ser. Não tem nada a ver com o sexo nisso. E acontece que a reencarnação abre todo um mundo novo. Se você pensar que nada termina na lápide, que tudo tem um prosseguimento, então, peraí, a única coisa que você está falando de novo para mim é que, então, eu não vou ficar lá, eu vou voltar. Não sou eu que estou falando, não. Quem está falando são pessoas bem mais instruídas do que eu. Eu só li isso e eles provam que é assim mesmo. A reencarnação é uma realidade, não é uma coisa assim utópica que se fala para agradar as pessoas. É real. E tem diversos exemplos. E eu não vou tocar nesse assunto agora, porque meu tempo está acabando, mas tem muitos estudiosos, cientistas, que não tem nada a ver com o espiritismo, que tem livros e mais livros falando da reencarnação. Isso foi o que o espiritismo acrescentou nesse tema, amor. Porque quando você pensa do lado moral da reencarnação, não daquele lado assim racional, mas moral, abre infinitas possibilidades de continuar amando, daqueles seres que sempre nos fizeram bem para a alma, para nós mesmos, continuam nos amando e nós estamos todo mundo indo para frente. Saí um pouco fora do tempo, mas eu vou voltar rapidinho aqui. Lá no livro do Hamed, ele usa uma sentença, uma frase que ela está sendo originada na questão 875 do Livro dos Espíritos. E ele fala, eu busquei lá no Livro dos Espíritos, e fala assim: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Pronto, era a palavra que eu queria escutar e falar para vocês. O amor para nós, principalmente no estágio em que a grande maioria de nós está, é o respeito. O respeito é fundamental para reciclar, para renovar, para dar aquela sacudidela assim, e para que você continue buscando o amor. Eu acho que todo mundo está entendendo do que eu estou falando. Aí ele continua a frase de direito estabelecido, o direito estabelecido pelo homem, mas não está tudo ali dentro e tal. Ele está certo, é isso mesmo, porque aonde que está esse direito? Está na lei natural e na lei dos homens. Então, a gente vive aqui, a gente tem que escutar e tem que pensar e tem que viver segundo as leis dos homens também. Mas acontece que existem respeito que não está contemplado lá. A gente sabe muito bem disso. O respeito, na verdade, a justiça que contém o respeito, e o respeito contém a justiça, não contempla a vida particular nossa. Dentro do seu lar, ninguém vai saber
se você faz ou não faz, quem vai saber? A sua consciência. É a sua busca que vai te dizer se você está buscando mesmo encontrar esse amor elevado, esse amor que não brinca, esse amor que não faz essas criancices e evolui, porque a família é a célula máter para todos nós. É lá dentro da família, não tem jeito. Por enquanto não mudou isso. É lá dentro que a criancinha, que o bebê se expõe, se mostra e começa a buscar e começa a receber a educação para trilhar o caminho. Então, a primeira vez aqui nessa vida presente que nós estamos vivendo é lá dentro da família, que vai tirando os espinhos e vai deixando florescer a flor que todos nós somos. Nós sabemos disso. O amor é como uma semente divina que está implantado em nós espíritos. E é isso. Que é o chip que eu falei. Você acha que vão lá bater lá na semente para ela brotar? Não. Quem vai fazer isso? Cada um de nós. Esse é serviço individual de cada um, de buscar e de trabalhar para que o amor floresça desse jeito que a gente está colocando aqui. Achei interessante algumas expressões que Hamed colocou e achei interessante falar. É bastante coisa, mas ele fala assim: notas importantes para todos nós que desejamos cultivar o amor pleno. Eu tenho certeza. Mas tem gente que o importante é você. Você está aqui, você está buscando. Você quer o quê? Conquistar em você mesmo o amor pleno. Você não quer conquistar no outro o amor pleno. Não é assim. Você conquista em você. O outro tem que fazer pelo outro. E o amor pleno que você conquistou, você vai se tornar uma pessoa melhor. Mas o outro não fez força. Jesus veio, fez o que fez, falou o que falou, viveu do jeito que ele viveu, mas ele mesmo não tirou a mão da cruz lá. Ele falou: não, vamos com esse troço até o fim. Vou mostrar para todos eles o caminho a ser feito, porque nada está dispensado de se ter. Como a gente fala, vive falando, você tem que pensar que é uma realidade, nós temos que ter testemunho e vai vir muita coisinha que você, através do sofrimento, você vai acabar aprendendo. Porque quando a gente está dando risada, pouco a gente aprende. Então ele fala assim, ponto 1, respeitar as diferenças pessoais. Eu vou deixar para vocês refletir sobre isso. É longo, é uma sentencinha curta, mas fala muito. Respeitar as diferenças pessoais. Está dentro da justiça humana? Não sei, mas tem que estar dentro da nossa vontade de realmente ter respeito pelo próximo. Eu não concordo com nada do que você está falando, Paulo, mas você está me respeitando, você está quietinho aí escutando. Pronto, é isso, é disso que ele está falando. Evitar atitudes de possessão. Nós sabemos disso, isso é amplamente explorado pela nossa sociedade. O ciumento é um cara que comete vários desatinos e tal. Pronto. Admitir que todos estamos sujeitos ao erro. Também é natural dentro de nós saber que não tem aquele que não erra.
Aliás, tem um ditado muito popular que acerta muito, só erra quem faz. E a gente é assim. Não é possível ter risada, mas é isso. Então a gente tem que admitir que a gente erra. Aquele negócio, quantas vezes... Bom, meu tempo está acabando, gente, eu tenho que correr. Assumir responsabilidade pelos atos praticados. Não acreditar que seremos sempre compreendidos. Isso é muito legal dele ter escrito. A gente acha que nós somos de leitura fácil. Toda vez que a gente fala, as pessoas nos entendem. Só que não. Não acredite nisso, porque não é verdade. Tenha vontade, disposição, tenha humildade de explicar de novo, de falar de novo, de fazer de novo, porque nós vamos precisar ser compreendidos. Por quê? Porque podemos estar errado e a outra pessoa pode nos corrigir. Se ela entender, essa sua proposta está errada, a gente ganha em dobro, porque nós tivemos calma para explicar de novo. O explicar às vezes é por atitude, às vezes é conversando, e chegar à conclusão que nós estamos errados. Não esquecer a própria identidade. Falei para a Michele hoje também, né, Michele? A gente não pode esquecer quem somos nós. Eu estou fazendo tecnologia de computação. Porque você gosta? Não, porque meu namorado falou. É dessa identidade que ele está falando aqui. Não estou falando que ele está errado, só estou falando assim, está certo dentro de você? Então tá, você está respeitando sua identidade? Ótimo. Jamais querer mudar as pessoas. Sinceridade sempre. Sempre. Ô Paulo, você está falando que eu estou. A gente adora uma mentirinha. Só para não ter que falar, explicar, não ter que nada, a gente... você foi... Você nem fez aquilo, você nem lembrou que era para fazer alguma coisa. E aí Hamed fala, sinceridade sempre. Saber que temos todos nós limitações. Então aí a gente começa a entender que eu tenho minhas limitações, você tem a sua, você a sua. É natural isso, entendeu? Vamos chegar num acordo. Entender que, em se tratando de amor, somos todos aprendizes. O Chico já falava isso. Eu sou essa pessoa que você está falando? Não, meu filho. Eu sou a pessoa que luto para ser isso que você está dizendo. Então a humildade transformou esse ser em luz, porque ele sempre tinha humildade de reconhecer que ainda faltava um tantão, que é o nosso caso. Quando a gente olha, a gente não precisa de muita boa vontade para entender que a gente está mais perto daquele homem instintivo do que esse homem sublimado. E que se a gente quiser manter a chama acesa dentro de nós, de sempre estar buscando, nós vamos estar sempre estudando, nos renovando e pensando nas nossas atitudes, refletindo sobre as nossas ações. E então, para finalizar, o Hamed dá um puxão de orelha em todos nós. Ele fala assim: vivemos na atualidade a mais grave das privações humanas, a incapacidade de manifestar nosso amor e carinho de modo claro e honesto, sem nenhum receio de ser mal interpretado.
Esse pensamento nos remete a várias reflexões, principalmente o da solidão humana. Por que tem tantas pessoas se sentindo solitárias, mesmo vivendo em grupos como nós? Porque realmente aconteceu alguma coisa que nós acabamos entrando nessa incapacidade de mostrar o nosso carinho, o nosso amor pelas pessoas, sem medo de ultrapassar a barreira e de ser mal interpretado, de outro ver e falar assim, quando eu comecei na doutrina espírita, há um bom tempo atrás, eu achei interessante que na escola que eu ia, falava-se assim, você é espírita, né? Sou, né? Eu estudo espiritismo. Mas por que você está falando isso? Porque espírita tem mania de dar beijinho, de dar abraço. É sério, é uma experiência pessoal minha, não serve para o coletivo. Mas quando eu li isso daqui, eu falei, é mesmo, estamos vivendo essa crise de demonstrar a afeição que você tem pelo outro. Porque dentro do espiritismo também é fraco esse negócio da beijinho e de se abraçar, e é uma coisa importante. Ele discorre muito sobre isso e outras coisas mais. De sexualidade, por exemplo, que eu não vou ter tempo de falar. Talvez eu tenha oportunidade de falar numa outra oportunidade. Achei muito bem colocado por ele. Não esquecem, nós estamos assim envergonhados de olhar no olho da pessoa e falar, poxa, tem um vínculo entre a gente, eu não sei o que é, mas eu gosto de estar do teu lado. Realmente está se esmaindo isso, nós permitimos que isso acontecesse. E está na hora da gente começar a reverter isso, a mostrar o nosso sentimento, a nossa vibração, aquele modo de ser que sempre foi elogiado. Eu lembro quando eu era menino, criança até, falava, o brasileiro é expansivo, ele fala, caloroso. E até isso parou de falar, que nós somos um povo caloroso, porque, não sei, nós pretendemos ser assim, muito clean, muito... E perdemos algumas coisas com isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que na lição vocês possam refletir, pensar e, como a Adelaide falou, aquilo que lhe for proveitoso, deixa descer para o coração, para que vocês fiquem com isso dentro de cada um de vocês e acrescente alguma coisa de valor, porque, como eu disse no começo, o amor é só tudo da doutrina do nosso Mestre Jesus. Um bom domingo para todo mundo. É a Adelaide que vai fazer. Obrigado, gente. A escala da Adelaide hoje é completa. Então vamos lá, vamos fechando os nossos olhos novamente, agradecendo a Jesus por essas palavras, por esses ensinamentos do amor, do cuidado com o próximo e com o cuidado conosco mesmo, que possamos espalhar amor onde quer que possamos ir, com palavras delicadas, com atenção, com um sorriso, com um abraço amigo, e que esse sentimento se espalhe por todos os lugares
pelo mundo inteiro, porque sabemos que é disso que precisamos, amarmos e sermos amados. Então, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou para encerrar as atividades do dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus.